Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de novo para mais uma aula de matemática do 8º ano e da 4ª fase do EJA. Hoje iremos trabalhar os conceitos de áreas de figuras planas. Então, um conceito relativamente tranquilo, basta a gente lembrar das formulazinhas necessárias para calcular essas áreas. Belezinha? Então, sou o professor Wilden e mais uma vez estou aqui para a gente trabalhar esses conteúdos. Vamos lá? Então, pessoal, áreas de figuras planas. O estudo da área de figuras planas está ligado aos conceitos relacionados à geometria euclidiana, que surgiu na Grécia Antiga, embasada no estudo do ponto, da reta e do plano. Então veja só, galerinha, quando a gente trabalha com conceitos de áreas aí, a gente vai estar trabalhando com áreas definidas aí. Então onde é que a gente utiliza isso no dia a dia? Quando o pai da gente, o tio da gente vai comprar cerâmica para revestir um determinado ambiente, ele está comprando por metro quadrado. Quando alguém vai comprar ou vender um determinado terreno ou um determinado apartamento, ele está dando como informação a área daquele ambiente, a área daquele espaço. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar com 3 tipos de áreas. A gente vai estar trabalhando com retângulo, com um quadrado, que são basicamente a mesma coisa. A diferença vai ser que um quadrado eu tenho todos os lados iguais e meu retângulo eu tenho aí 2 lados horizontais iguais e 2 lados verticais iguais. Iremos trabalhar também o triângulo e o meu paralelogramo. Vamos lá? Então, galerinha, para a gente começar a trabalhar com áreas, a gente vai estar trabalhando com as unidades de medidas de comprimento, que a gente trabalha com centímetros, milímetros, decímetros, metros, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Essa mudança vai ser apenas de quilômetros para quilômetros quadrados, metros para metros quadrados, centímetros para centímetros quadrados. Temos algumas transformaçõezinhas para fazer uma mudança de um termo para outro. Mas eu recomendo a vocês o seguinte, sempre a gente trabalhar com a mesma unidade de medida antes de fazer o cálculo, para a gente não estar precisando lembrar dessas minhas transformações aí que estão nessa tabela e confundem um pouco a gente, certinho? Então vou mostrar para vocês de maneira simples como é que a gente pode trabalhar com essas unidades de medidas, certo? Então as nossas primeiras áreas aí, que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar relacionando polígonos que podem ser sempre transformados aí em triângulos, certo? Então, embora esse item trate do cálculo da área de figuras planas, é importante ressaltar que as ideias apresentadas aqui podem ser aplicadas ao cálculo de área de outras figuras planas. Por exemplo, qualquer polígono pode ser dividido em triângulos, logo, sua área pode ser calculada como a soma das áreas desses triângulos. Então a gente, quando não tiver uma figura definida, a gente pode dividir essas figuras aí em triângulos e a partir daí encontrar suas respectivas áreas, certinho? Então vamos lá para a nossa primeira figura aí. Nosso primeiro conceito vai estar trabalhando com quadrado e também com retângulo. Os dois são bem semelhantes aí, galerinha. O quadrado e o retângulo são um polígono com 4 lados. O meu quadrado ele vai ter aí 4 lados iguais. Os 2 da horizontal e os 2 da vertical. Já o meu retângulo, eu tenho 2 alturas iguais e 2 bases iguais. Certinho? Então vem aqui comigo. Então, observe o seguinte, para esse meu quadrado aqui, essa minha figura aqui, esse meu polígono de 4 lados aqui, eu tenho que todos os lados têm que ter sempre a mesma medida. Se esse meu lado aqui de baixo é de 5 centímetros, esse daqui tem que ser 5, esse também 5,
e esse outro daqui também 5 centímetros. O estudo de polígonos, a gente vê isso lá no 8º ano, certo? Cada polígono detalhado. Já o meu retângulo aqui, ó, eu tenho a seguinte característica, também um polígono com 4 lados, mas veja o seguinte, se essa minha base daqui tem, por exemplo, 7 centímetros, estou colocando valores aqui aleatórios. A minha base oposta, o meu lado oposto aqui, ó, a base de baixo tem 7, a de cima obrigatoriamente também tem que ter 7 centímetros. Tranquilo? E essas minhas duas laterais aqui, ó, que a gente vai estar chamando elas de altura, tem que ter valores diferentes de 7. Por exemplo, aqui eu vou dizer que essa minha altura vale 4 centímetros e essa outra aqui também 4 centímetros. Então, o que diferencia o retângulo do meu quadrado vai ser que o quadrado tem todos os lados iguais e no meu retângulo eu tenho duas bases iguais e duas alturas iguais. Certinho? E a maneira de calcular a área dessas duas figuras vai ser praticamente igual. Certinho? Então é bem simples da gente encontrar a área tanto do quadrado como a área aqui do meu retângulo. Veja o seguinte, a área a gente vai estar representando pela letrinha A, certo? Então, ó, a área vai ser igual a base a gente vai estar chamando esse meu tamanho horizontal, base, Bzinho, vezes altura, que a gente vai estar representando pela letrinha H, certo? É só uma simbologia. Se você quiser substituir por X, por Y, por B, T, você que escolhe. O importante é o significado dessa minha grandeza, certinho? Então, ó, a formulazinha aqui, ó, do meu quadrado é bem simples. A altura vai ser sempre a vertical e a minha base aqui, ó, sempre na horizontal, certinho? Então, vamos ver qual seria a área desses meus polígonos aqui. Para a área desse meu quadrado, ó, área é igual a base vezes altura. Vem cá. Qual é a base aqui? Base é 5 e no meu quadrado a altura tem o mesmo tamanho. Então também vai ser 5. A área dessa minha figura vai ser 5 vezes 5, 25. 25 o que, professor? Qual a unidade de medida? Se aqui está tudo em centímetros, vai ser 25 centímetros quadrados. Então, tudo que a gente for fazer em relação a áreas vai ser alguma coisa quadrado. Metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Certinho? O importante é sempre deixar na mesma unidade de medida. Vamos ver como é que fica a área aqui desse meu retângulo. Mesma situação. Área é base vezes altura. A área aqui, ó, vai ser a base. A minha horizontal vale 7. A minha vertical, que é a altura, vale 4. Então, a área vai ser igual a 7 vezes 4, 28. 28 o quê, ó? Centímetros em todos os meus lados, 28 centímetros quadrados. Encontramos as áreas dessas duas figuras. Certinho? Então, um exemplozinho aqui bem simples para a gente dar início a esse meu conceito de áreas de figuras planas. Beleza? Vamos para a próxima. No meu próximo exemplo, eu vou estar trabalhando aí com o meu paralelogramo. Então, observe o que a gente tem aí. Esse meu paralelogramo, ele representa a medida da altura com uma base B, representando a medida de sua base. A área do paralelogramo pode ser obtida multiplicando também a base pela altura. Então, se a gente observar aí nessa figura aí, galerinha, o meu paralelogramo, ele é uma figura plana que tem as duas bases, a de cima e a de baixo, paralelas.
E essas duas diagonais aí, essas duas laterais, elas têm sempre a mesma medida. Então, se você observa aí, ó, se eu corto essa minha figura daí, um paralelogramo, eu posso construir aí em azul um retângulo. Então, veja o seguinte, vem aqui comigo. Esse é o meu paralelogramo. Então, observe como é que a gente vai estar trabalhando com ele. Paralelogramo, ó, eu tenho duas bases iguais, essa e essa. Vamos dizer aqui que vale 10 centímetros, como exemplo. Então, essa de baixo e essa de cima tem a mesma medida, certinho? E a minha altura não vai ser essa minha linha daqui, ó. Essa minha diagonal. A altura sempre vai ser na vertical. Então, essa minha altura às vezes não aparece como dado aqui na minha questão. Ela vai estar aqui, ó, na vertical, em pezinha, fazendo um ângulo de 90 graus com a minha base. A altura sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a base, que a gente diz que elas são perpendiculares. Beleza? Então vamos lá. Imagine que essa minha altura aqui, ó, tem 5 centímetros. Então, para calcular a área de um paralelogramo, é exatamente igual à área do quadrado e do retângulo. A área é base vezes altura. Vê que tranquilo. Com uma forma, a gente consegue calcular 3 figuras planas. A base e a altura aqui, ó, que é perpendicular à minha base. Ou seja, a altura vai ser igual a base 10, altura 5. A altura vai ser igual 10 vezes 5, 50. 50 o quê? 50 centímetros quadrados. Já que as medidas aqui estão em centímetros. Aí a gente acrescenta ao quadrado. Beleza? Sempre que tem alguma coisa elevada ao quadrado, a unidade de medida, eu estou falando aqui do comprimento, estou falando da minha área. Beleza? Então veja que é bem tranquilo da gente estar lembrando essa formulazinha que serve para 3 figuras planas. Beleza? Vamos para a próxima. O próximo, galerinha, que a gente vai estar trabalhando também é bem importante aí. É o meu triângulo. Como a gente observa nas figuras anteriores, nos slides anteriores, a gente viu que qualquer polígono ele pode ser transformado em um triângulo. Então, esse meu triângulo ele é fundamental para a gente encontrar essas áreas aí. Beleza? Então, como é que a gente vai estar trabalhando a área desse meu triângulo? A área de um triângulo ele vai ser dada pela base vezes altura dividido por 2. Como assim, professor? Ela é bem semelhante à área do quadrado e à área do meu retângulo e paralelogramo. A diferença é que depois de multiplicar, eu vou estar aí dividindo por 2. Veja só, imagine que aqui eu tenho um quadrado. Se eu pego esse meu quadrado aqui, ó, divido ele exatamente ao meio, eu tenho 2 triângulos de áreas iguais. Então é como se fosse o seguinte, ó, desse meu quadrado aqui que a gente tem área é igual a base vezes a minha altura de todo o meu quadrado. Veja só, se eu dividir esse meu quadrado em 2 partes iguais, esse daqui meu triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2, porque eu tinha um quadrado e dividi ele em 2 triângulos. Ou seja, cada triângulo vai ter a metade da área desse meu quadrado, certo? Então, tranquilo. Mesma situação, ó, vou estar trabalhando com a base na minha horizontal e aqui, ó, a altura na vertical. Sempre vai ser isso para a gente estar trabalhando com base e também com a altura, certinho? Então vamos dar valores aqui a essas minhas bases, essas minhas alturas para a gente encontrar essa área. Vou dizer aqui que minha base tem 5 centímetros e a altura, por exemplo, 8 centímetros, certinho? Então veja só,
área da base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser, a base aqui vale 5, a minha altura vale 8 para esse meu exemplo, e aqui dividido por 2. Então, a minha área vai ser igual a 8 vezes 5, 40, dividido por 2. 40 dividido por 2, essa minha área vai ser 20. 20 o quê? Se está em centímetros, tem que ser centímetros quadrados. Belezinha? Então, ó, mesmo procedimento das outras. Verifica se está tudo na mesma unidade de medida aqui e depois joga na minha fórmula. Então, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do retângulo, do quadrado e do paralelogramo, base vezes altura. Base sempre horizontal, altura vertical. Certinho? Vamos aí para um exemplo que me diz assim: Ricardo esteve em um lançamento imobiliário onde a maquete referente aos terrenos obedecia à escala de 1 por 500. Ricardo se interessou por um terreno de esquina, conforme mostra a figura da maquete. A área em metros quadrados deste terreno é de... Então, ó, galera, se vocês observam aí na imagem, ele me dá uma figura que não é nenhuma dessas que a gente conhece aí, certinho? Mas veja o seguinte, eu falei para vocês que um polígono ele pode ser dividido em outras figuras que a gente conhece, certo? Então, pelas figuras que eu tenho aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar qual o valor aí dessa minha área total. Só que ele me dá o seguinte, ele diz que para cada valor que eu tenho desse daí, é da ordem de 1 para 500. Isso é uma escala que a gente tem. Então, cada centímetro que eu tenho aí, na medição real, ele equivale a 500 centímetros. Então, é aquilo que a gente faz mais ou menos em uma maquete. Se a gente quer fazer uma maquete, vamos dizer assim, realista, eu tenho que fazer com as medidas em função de uma escala. Então, vem aqui comigo. Ó, na minha figura aqui, eu tenho a seguinte situação. Essa minha altura vale 6. Essa minha distância vale 2. Toda essa minha figura daqui, ela vale 5. Toda essa minha distância daqui até aqui. Certo? Então, primeiro eu vou transformar esses valores. Ele me diz que 1 centímetro equivale a 500 na medida real. Então, se 1 centímetro vale 500, 2 centímetros equivale a 1000. Certo? Agora, 6 centímetros, se 1 vale 500, 6 centímetros vale 3.000. Então, 6 centímetros equivale a 3.000. Certo? 5 centímetros equivale a 2.500 centímetros no tamanho real. E veja o seguinte, eu vou estar calculando 3 aqui também. Por quê, professor? Veja o seguinte, aqui ó, eu tenho dessa distância até essa vale 2 e esse meu restante aqui ó, vale 3. Então, 3 centímetros equivale a 1.500. É só uma questãozinha de escala. Ó. 1 centímetro da minha maquete equivale a 500 no tamanho real, certo? Então veja só, o que é que eu vou estar calculando aqui? Observe, se eu pego essa minha figura e divido em 2, eu vou ter o que? Um retângulo aqui, de base 2, altura 6, e tem um triângulo aqui, ó, que eu vou só redesenhar ele aqui.
um triângulo de base 6, ó, que isso daqui é 6, e a altura é esses 3 centímetros que eu tenho aqui. Então vai ficar 6 por 3. Então calcula essas duas figuras aqui separadamente e depois junta as duas. Aí veja aqui no slide o que é que ele pede. Ele quer saber a medida desse terreno aí em metros quadrados, certinho? Então aqui, ó, tá tudo isso daqui em centímetros. Então tenho que passar isso daqui para metros. Sempre que eu quero passar de centímetros para metros, eu vou estar dividindo por 100. Então, 1000 centímetros dividido por 100 dá 10 metros. 3.000 centímetros passando para metros dá 30 metros. 2.500 centímetros passando para metros dá 25 metros. E 1.500 centímetros passando para metros dá 15 metros. Trabalho danado, né, professor? Mas agora vai ficar mais simples, ó. Calcular a área desse meu retângulo. Base vezes altura. Qual é a minha base aqui, ó? Se a gente observa esse meu retângulo aqui, ó, que eu vou deixar ele em destaque em azul, a base é 2. 2 é quanto? 10 metros. E a altura, 6. 6 equivale a 30 metros. Então, a área vai ser 10 vezes 30, 300 metros quadrados. E agora, para calcular a área desse meu triângulo daqui, a área é base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser a base 3, certo? 30 metros, vezes a altura, que é de 3 centímetros, que é 15, dividido por 2. Então, a área vai ser 30 vezes 15 dá 450, dividido por 2. A área desse meu triângulo, 450 dividido por 2, é 225 metros quadrados. Juntando as duas aí, ó, a gente vem aqui nas alternativas, 300 mais 225 dá a letra D aí, 525. Então, ó, essa questãozinha foi trabalhosa, foi. Mas veja, eu trouxe ela para vocês para mostrar que de uma figura desconhecida eu posso transformar em figuras que eu conheça. No caso, essa minha figura transformei em um retângulo em um triângulo que eu sei calcular elas separadamente, certinho? Vamos para a próxima? Na minha próxima figura, ela me diz o seguinte: considere um terreno com formato quadrado, destinado para a área de lazer de um clube de campo. Pretende-se construir uma piscina retangular de dimensões de 12 por 10 metros, conforme a figura a seguir. Na área restante, será colocada grama sintética para posteriormente receber mesas, cadeiras e brinquedos. Determine aproximadamente a área destinada à implantação dessa grama sintética. Então, galerinha, ó, se a gente observa aí na nossa figura, vem aqui comigo. Ele me dá um terreno quadrado de 20 por 20 metros e diz que essa piscina daqui, ó, vai ter 12 metros por 10. Aí ele quer saber o seguinte: aqui é a piscina e essa parte daqui, ó, vai ser só grama. E ele quer saber o quanto de grama ele vai utilizar aí. Então, qual vai ser a ideia? A ideia é o seguinte: essa parte daqui da grama, eu não sei calcular ela de cara. Por quê? Ela não é uma figura muito semelhante para mim, muito conhecida. Toda essa parte aqui, ó, tirando a minha piscina. Mas eu posso fazer o seguinte: posso calcular a área do terreno todinho
Depois, calculo a área da piscina e faço um menos o outro. Vou ver como vai ser simples. Vou calcular a área do meu terreno. A área do terreno é base vezes altura. Beleza? Base vezes altura. Então, a área do meu terreno vai ser, se é um quadrado, a base é 20 e a altura também tem que ter 20, já que um quadrado todos os lados são iguais. Então, a área total desse meu terreno, 20 vezes 20, 400 metros quadrados. Certo, professor? E agora? Agora eu vou calcular a área dessa piscina. Porque eu calculando a área da piscina, eu vou fazer o seguinte: o meu todo, que é o terreno, menos a área da piscina, o que sobra vai ser justamente a grama. Beleza? Então, ó, a área da minha piscina vai ser a área da piscina. Como aqui forma um retângulo, ó, base vezes altura. A área da piscina vai ser a base. A figura lá da minha questão me diz que é 12. E a altura me diz que é 10. Então, a área dessa minha piscina vai ser igual a 12 vezes 10, 120 metros quadrados. Ok. Tem a minha área total, tem a área da piscina. Qual vai ser a área da grama? 400 menos 120. A área do terreno menos a área da piscina. O que resta vai ser o quê? Vai ser a área da grama. Então, ó, 400 menos 120, 280 metros quadrados. Que quando a gente vai ver aqui nas alternativas, ó, é justamente a letrinha B. Então, galerinha, sempre que eu tenho questões desse tipo e quero trabalhar uma área específica que eu não tenho, eu posso calcular a minha área total, que no caso aí foi o meu terreno quadrado. Retira aquela parte ali que eu não quero saber, mas eu preciso só para fazer a diminuição, no caso foi a piscina, certinho? E o que resta é aquele item que eu quero encontrar, certinho? Vamos para a próxima? Na próxima questão diz assim: para colocar o piso em um salão de formato retangular, cujas dimensões são de 6 centímetros de largura e 8 metros de comprimento, gasta-se R$ 18,00 por cada metro quadrado. Qual o valor total do gasto para colocar o piso em todo o salão? Então veja o seguinte. Aqui, ó, aqui é o meu salão. Tem 8 metros de comprimento e 6 de largura. Certinho? Isso daqui é mais ou menos o cálculo que, quando o seu pai vai reformar a casa, ele coloca ali: eu vou ver quanto é que eu vou gastar de cerâmica para revestir esse meu piso. O pedreiro vai lá, calcula qual a área daquele ambiente. Você vai lá na loja de material de construção e vê qual o preço do metro quadrado da cerâmica. Certinho? Então é uma coisa que se aplica muito ao nosso dia a dia. Então vamos lá. 8 metros por 6. Então, isso é um retângulo, como a questão me disse. Então, para calcular a área do meu retângulo, vai ser base vezes altura. Agora, eu tenho a base 8 e a altura 6. Professor, e se o retângulo for assim, 6 por 8, vai interferir alguma coisa? Não vai, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Não altera o resultado. Então, 8 vezes 6 e 6 vezes 8 é a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos lá. 8 vezes 6. 8 vezes 6, isso é 48. Então, eu tenho que a área total desse meu ambiente aí é 48 metros quadrados. Beleza. Tranquilo. Só que a questão, ele me pede o seguinte: ele quer saber quanto é que vai custar para revestir esse meu piso. Então, voltando lá na questão, a gente vê o seguinte, um dado importante. Ele me diz o seguinte, que gasta-se R$ 18,00 por cada metro quadrado. Por cada metro quadrado eu gasto R$ 18,00. E por 48, quanto é que eu vou gastar? É só vir aqui, ó, uma regrinha de 3 simples. Vem aqui comigo. Então, ó, regra de 3 simples.
para 1 metro quadrado, a pessoa gasta aí R$18. Certo? Eu não vou colocar o 00 porque os centavos é zero. Então, para não aumentar o número de números aqui na minha questão, eu vou deixar apenas 18. Se para 1 metro eu gasto R$18, para 48, que foi o quanto a gente encontrou desse meu salão aqui, vai ser quanto? Regrinha de 3 simples. Ó, 1 vezes x dá x. E 48 vezes 18 vai ser quanto? Vamos fazer aqui, ó. 48 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Vem 6. 8 vezes 4 é 32. 32 mais 6, 38. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 4, 4. Então fica 4 aqui. 16 vem 1. 3 com 4 mais 4, 8. Então a pessoa vai gastar aí, ó, em dinheiro, R$864. Que se a gente observar aí nas nossas alternativas, vai ser justamente a letra E aí. Então essa pessoa, para revestir esse ambiente, vai gastar esse valor aqui, R$864. Então, o que teve de diferente nessa questãozinha aqui para a gente foi depois encontrar o custo para revestir de cerâmica aí. Mas a base da gente foi o quê? Encontrar a área do ambiente, que no caso é um retângulo. Bem tranquilo, certo? Vamos para a próxima? Nessa minha próxima questão aí, eu tenho a seguinte situação. Ele diz: Tiago, após desbloquear a tela do seu celular, viu surgir uma figura cujo contorno lembrava uma bandeirinha típica da festa de São João, conforme mostra a imagem a seguir. Considere que, na malha quadriculada sobre o qual está desenhada a figura, o lado menor do quadrado é igual a 5 milímetros. A área da figura que Tiago viu surgir na tela em centímetros quadrados foi de quanto? Então veja o seguinte, galerinha. Ó, quando ele fez o desenho aqui, ele percebeu o seguinte, que formou aquela bandeirinha do São João que a gente sentiu saudade esse ano. Então, ó, aí na figura eu tenho dois quadrados aqui, cada lado aqui de 5 centímetros, 5 milímetros. E ele quer saber essa área total aqui, ó, quando Tiago fez o desenho da senha do seu celular. Beleza? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Imagina o seguinte, se eu pego essa minha parte aqui, esse meu triângulo, e coloco ele aqui, vai formar outro quadrado. Lembra daquele desenho que eu mostrei para vocês, que de um quadrado eu divido em dois triângulos? Vai ficar justamente isso daqui. Então, ó, eu tenho uma área de 3 quadrados aqui. Calculo a área de um desses quadrados e multiplico por 3, já que eu tenho 3. Só que aqui eu ainda tenho um porém, galerinha. Ele quer saber em metros, em centímetros quadrados, certo? E aqui está em milímetros. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 5 milímetros passando para centímetros. De milímetro para centímetro, ó, a gente já viu que para passar do menor para o maior, eu tenho que dividir. Entre milímetro e centímetro só tenho que passar uma casa, então eu divido por 10. Então, 5 milímetros equivale a 5 dividido por 10, 0,5 centímetros. Pronto, já transformei. Então, cada quadradozinho desse aqui, ó, tem um lado de 0,5 centímetros, certo? Então, 0,5 e 0,5. Para encontrar a área desse meu quadrado é o quê? A área é base vezes altura. A área vai ser 0,5 vezes 0,5. Já que é um quadrado, tem os lados iguais.
Vamos multiplicar isso aqui, ó. 0,5 vezes 0,5 vai ser 5 vezes 5, 25. Vem 2. 5 vezes 0 é 0. Desce o 2. E aqui vai dar 0 e 0 de novo. 5, 2, 0. 2 números após a vírgula. 2 números após a vírgula. Então, a área para um quadradozinho desse é 0,25 centímetros quadrados. Beleza, galerinha? Isso é para 1, só que formam 3. É só pegar esse valor e multiplicar por 3. 0,25 vezes 3 dá 0,75, que quando a gente vem aqui nas nossas alternativas, é justamente a letra B. O valor de 1 multiplicado por 3. Beleza? E nossa próxima questão me diz o seguinte: determine a altura do paralelogramo abaixo, sabendo que sua área é de 34,20. Então veja só, galerinha, uma situação aí diferente para a gente. Eu tenho que, nesse meu paralelogramo, ele quer saber justamente a altura. Ele já está me dando a área. Então, ó, é simples. Eu pego o valor dessa minha área total e substituo lá na minha fórmula. Ele me diz que essa minha base daí é de 7,6 centímetros e diz que a área total, o A, vale 34,20. Certinho? Então vamos lá. Então, ó, base, área, quer saber a altura. É só jogar na fórmula. Ó. A área do paralelogramo é base vezes altura. Eu tenho a minha base e tenho a área. Encontrar aqui a minha altura. Então vamos lá. Ó. 34,20 é igual a base 7,6 vezes a minha altura que eu quero descobrir. Esse 7,6 está multiplicando, tem que passar dividindo. Então fica, a altura é igual a 34,2, 20 é a mesma coisa, dividido por 6, 7,6, perdão. Tranquilo? Então vamos dividir aqui, ó. 34,2 dividido por 7,6. Um número após a vírgula e um número após a vírgula, eu posso retirar. Certinho? Então, 342 dividido por 76. Por 3 é pouco, vamos ver por 4 se dá. 4 vezes 76, isso daqui dá 24, vem 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. Ó, 304. Beleza, se eu botar mais um 76, passa. Então, aqui dá 4. Beleza? De 74, de 342, tirando 304 aqui, vai ficar o quê? 304. Vou pedir emprestado aqui. 4 para 12, 8. 0 para 3 é 3 e 0 para 0 é 0. Acrescenta 0 e vírgula. Certinho? Então, 380 dividido por 76. Se aqui eu dei 304, ó, acrescentando mais um 76, vai dar exatamente 380. Então, ó, 380 dividido por 76 é exatamente 5. Então, a minha altura aí, ó, é de 4,5 centímetros quadrados. Beleza? Então, quando me dá a área e me dá um desses termos aí, eu posso encontrar o outro. Nem sempre ele quer saber a área. Ele pode me dar a área e encontrar a base, encontrar a altura. Vai depender da minha questão aí. Beleza, galerinha? Então, ó, por hoje a gente vai estar encerrando nossos trabalhos. Na próxima aula a gente vai ver áreas de figuras planas de outras figuras, certo? A gente vai ver aí o losango, a gente vai ver o trapézio, a gente vai trabalhar com a circunferência.
Belezinha? Então, queria agradecer vocês mais uma vez pela atenção. Se Deus quiser, na próxima semana a gente vai estar junto de novo. Forte abraço a todos e até lá.